Então, bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Se inscreva e peça aos amigos a se inscreverem no nosso canal, compartilhe nossos vídeos. Tem muito estudo, muita palestra e muitas atividades que você pode compartilhar e se esclarecer, porque estudar o Espiritismo é se estudar, porque todos somos espíritos e, como espíritos, todos precisamos nos conhecer. E agora nós vamos começar esta semana o estudo do livro Os Mensageiros, lembrando a todos que não é uma novela que André Luiz escreveu, tá? Os Mensageiros é uma coisa, Nosso Lar é outra. Vai ter o filme Nosso Lar Mensageiros, que será lançado em agosto, mas não tem nada a ver. O pessoal está colocando o nome Nosso Lar para vender bilheteria. Mas uma coisa, outra coisa. Mensageiros não tem nada a ver com o Nosso Lar. André Luiz se melhorou, se reencontrou como pessoa espiritualizada no Nosso Lar. Mas Os Mensageiros é outra história. Inclusive, o livro todo, Os Mensageiros, reflete apenas uma semana de experiência de André Luiz. Todos os capítulos dos Mensageiros se referem a uma semana de André Luiz a serviço da espiritualidade. Ou seja, aprendendo junto com Aniceto, que será nesse livro o mentor dele. Cada livro ele vai ter um mentor diferente, dos 13 livros que nós estudamos. E vamos estudar ainda mais 11 livros, né? Estudamos o primeiro, estamos indo para o segundo, vamos estudar os 13 livros das obras de André Luiz. Cada livro ele tem um mentor diferente. E os Mensageiros reflete apenas uma semana de experiência de André Luiz. Agora vamos à nossa querida Ira, que vai fazer a nossa prece inicial para nós começarmos o nosso estudo. Amados irmãos, encarnados aqui presentes e nossos irmãozinhos desencarnados, sejam todos bem-vindos. E o nosso boa noite com muito carinho. Estamos aqui mais uma vez agradecidos ao Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria Santíssima e toda a espiritualidade amiga, inclusive o nosso irmão André Luiz, por esta oportunidade de aprender cada dia um pouco mais de suas experiências e que possamos colocar em prática em nossas vidas, o nosso dia a dia, trabalhando cada dia a nossa imperfeição. E assim, unidos e felizes, vamos dando início à oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos agora dando início ao estudo, né? E lembrando a você que no nosso grupo do WhatsApp, e você de qualquer região do país, pode participar do nosso grupo do WhatsApp. Tem muito mais conteúdo espírita para você. O nosso contato é o WhatsApp 13 98130 8408. Agora vamos com a Márcia, que vai fazer a leitura do prefácio do livro Os Mensageiros. Os Mensageiros. Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão,
e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Ou seja, né, a natureza não dá pulos. Do jeito que ele desencarna, ele continua, né, no outro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Se um chimpanzé, guindado a um palácio, encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada. E talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria fundamentada, não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A furna ter-se-ia transformada na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos à lei da herança contínua, com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Então aqui o Emmanuel está falando, né, porque o André Luiz, ele está nos informando sobre a realidade da vida espiritual. Então o Emmanuel está falando que seria o mesmo que um chimpanzé entrasse num palácio e fosse contar para os seus mesmos, né, sobre o que ele está vendo no palácio. É isso que ele está falando nesse parágrafo aqui. Como se o chimpanzé chegasse num palácio e fosse contar para as pessoas, né, o que ele está vendo. Seria o mesmo, porque para nós que estamos lendo sobre o André Luiz, muitos, né, pensam, mas é tudo um absurdo, isso não existe, entendeu? E fica difícil para ele encontrar palavras para nos descrever o que se passa na vida espiritual. E, por outro lado, para nós que estamos aqui, fica difícil acreditar que ele está falando, né? A forma do que ele entrou em forma de chimpanzé para poder as pessoas ter uma curiosidade, então, para ver que um chimpanzé apareceu naquele momento. É como se fosse uma metáfora. O Emmanuel está fazendo a introdução do livro, porque esse livro foi escrito por André Luiz. Ele está fazendo o prefácio, ele está anunciando, informando sobre o livro, né? Sobre a obra, sobre o livro que nós vamos ver. Então ele está falando que para nós que estamos aqui, para nós entendermos, é complicado, para nós encarnados. Da mesma forma que se um chimpanzé fosse entrar num palácio e fosse descrever para os seus iguais o que se passa. Era difícil também para ele, né? E isso, ele está usando uma metáfora. Está fazendo uma analogia. Isso, uma analogia. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. O homem vulgar,
costuma estimar as expectativas ansiosas, à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a ponto de vista da criatura. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução, simplesmente. A maneira do macaco, que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que, após a morte física, mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior, aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente, atraída pela luz imortal. No entanto, o que nos leva a grafar este prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Mas, muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo, pelo autoaperfeiçoamento. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens, trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados. Não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que, para recebê-la, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constitui um relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem, junto aos homens e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor, generoso em Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes,
e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Muito bonito, né? Está fazendo um comentário? Tem uma parte aqui que fala o quanto é difícil trabalhar conosco, né, com nós encarnados, né, as dificuldades que eles têm. Então, quando nós lemos isso aqui, nós pensamos, né, que a espiritualidade superior, ela não nos deixa órfãos. Ela busca nos auxiliar, busca nos inspirar, busca de todas as formas possíveis nos conduzir num caminho reto. Mas eles encontram inúmeros obstáculos, né? Nós fechamos todas as portas e é muito, muito difícil, né? Nós precisamos nos tornar mais receptíveis às inspirações do bem, ao auxílio que nos chega, né? A todos nós temos esse auxílio. A dificuldade dos desencarnados esclarecidos, porque tem os desencarnados também embrutecidos como nós, né? Não é porque está desencarnado que virou anjo. Tem a condição moral. André Luiz, ele despertou no plano espiritual para a realidade do espírito, que somos nós. E sabendo que a única coisa útil para de se fazer que dá sentido à vida é o auxílio ao próximo. Ele despertou para isso. Ao invés de despertar no mundo material, despertou no mundo espiritual e partiu para o auxílio. Mas muitos de nós, como diz a música do Legião Urbana e do Renato Russo, né, ainda dormem. E para você acordar uma pessoa que está dormindo sono profundo, visivelmente ligado à matéria, visivelmente ligado aos acontecimentos atuais, não plantando nada para o futuro moral, e sim tentando plantar coisas para o futuro material, é difícil. Os espíritos estão do nosso lado o tempo todo. Nós estamos já no mundo espiritual. O mundo espiritual não está lá em cima, não está lá embaixo. Nós estamos na parte do mundo espiritual representada pela matéria. E como nós estamos nessa parte, é claro que temos contato com o mundo espiritual constantemente. Só não tem quem dorme. Então eu não preciso... Todos nós somos médiuns. Porque todos nós somos espíritos encarnados ligados com o mundo espiritual. Todos nós. Quando nós vamos dormir, entre aspas, o nosso corpo vai se refazer à noite, nós nos distanciamos do corpo físico, pronto. Estamos saindo da matéria. Estamos no mundo espiritual. Quando nós desencarnamos definitivamente, nós entramos na dimensão espiritual. E muitas pessoas falam, mas o mundo espiritual não é distante? E ao mesmo tempo falam, estou vendo o espírito do teu lado. Você está vendo o espírito do teu lado, porque o mundo espiritual é aqui. Nós já estamos no mundo espiritual. E só não enxerga aquele que não consegue perceber. E a partir do momento que a gente vai se espiritualizando, estudando o espiritismo e deixando de completar, né, ser espírito contemplativo e passamos a ser o espírito ativo, nós começamos a perceber esse mundo extrafísico que nos cerca. Quer falar alguma coisa? Fala no microfone. Pode falar daqui? Pode falar. A gente fala do mundo espiritual ser distante por causa do filme mesmo do André Luiz, que dá a impressão que ele está lá no céu, né? A gente vê, está no céu, então nós vamos para lá. Então, essa ignorância do saber
é que a gente não tem. Então, por quê? Não estuda. Agora, hoje a gente tem esse conhecimento, né, de buscar a evolução, estudando o conhecimento, né, dos livros. Tem você para nos orientar, explicar, porque se não tem você, ninguém vai me ensinar. Eu não sei. Né? Eu só sei ler, mas não sei explicar, certo? Então, é por isso mesmo. É bom a gente buscar o conhecimento para se melhorar cada dia mais, porque a gente só se melhora quando a gente busca. Se não buscar, a gente não se melhora. Fica naquela mesmice, errando sem saber, e é pior, né? Retardando mais a nossa encarnação, não é verdade? Então, eu gostei de encontrar essa casa por essa razão, de buscar. Eu estou com sede, né? Tomara que eu continue com essa sede, porque eu desisto muito fácil das coisas, eu não quero desistir. Tá certo. Não, mas o importante é a gente persistir, né? E como Jesus falava, o que você falou, batei e abri-se-vos-á. Se a gente não bate na porta do conhecimento, o conhecimento não vem. E quando a gente conhece a doutrina espírita, nós não estamos conhecendo uma doutrina, uma religião, uma filosofia, uma ciência, que é o tripé da doutrina espírita. Nós estamos nos conhecendo, sabendo de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos, e como interagir com nós encarnados e com os desencarnados. É por isso que, ainda pela falta de conhecimento, que esses espíritos que querem o bem da humanidade encontram terrível dificuldade. Nós vamos ver, não sei se é nos Mensageiros ou no Missionários da Luz, a dificuldade dessa equipe de André Luiz, que é outras equipes que ele vai participar, se é entrando na atmosfera terrena pela densidade de pensamentos negativos que nós lançamos no ar. O pensamento negativo nosso é tanto que a atmosfera terrena fica pesada, e esses espíritos amigos que querem o bem não conseguem acessar essa dimensão. Né? Não é que eles estão descendo do céu, porque lá em cima tem planeta, embaixo tem planeta, do lado direito tem planeta, do lado esquerdo tem planeta. É a dimensão que eles não conseguem atravessar, que é uma dimensão que fica muito densa, e eles sentem dificuldade de atravessar por causa dos pensamentos negativos. E o que muda o planeta de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração que nós estamos caminhando é a condição mental dos seus habitantes, encarnados e desencarnados. Então, a partir do momento, não é que eu desprezo a matéria, porque a matéria foi criada por Deus, eu tenho que preservar a matéria, mas quando eu me desapego da matéria, e entendo que tudo que eu tenho na minha existência e todos que fazem parte da minha vida estão apenas sobre minha tutela, porque eu sou mordomo de Deus. Mordomo é aquele que toma conta do que é dos outros, né? Então, quando nós deixamos aquele bem ou deixamos aquele ser que caminha conosco, nós nos libertamos e não ficamos apegados, né? É claro que uma pessoa convive com a gente, é pai, mãe, filho, a gente vai ter aquela saudade, aquele sentimento positivo que vai nos levar a reencontrar com ele na espiritualidade ou até mesmo em próximas encarnações. Mas o apego da dominação é meu, me pertence, isso a gente que está se esclarecendo já não tem mais, né? E com isso a nossa vida vai ficando muito mais leve e muito mais tranquila. Precisamos ser um André Luiz da vida, né? Teve que desencarnar para poder entender, né? Sofrer, ir lá para o umbral, lá comer lama, né? Para poder chegar no bom agora. Porque nós vamos, eu tenho certeza que eu vou. Muita gente fala, eu já sonhei que é a minha última encarnação. Eu falo, pois eu não, eu sei que Jesus me pediu algo, eu dei vinagre, eu sou daquele tempo. Eu sei que eu vou voltar várias vezes, eu tenho certeza disso. Porque, não, eu sou uma sementinha, né? Só sou um centeiro. Mas não precisamos ser o André Luiz, já que a gente está aprendendo, vamos amenizar esse comer lama lá, vamos comer outra coisa, né? Aí eu estou pensando assim, né? Sal, né? Um vinagrezinho, isso, azeite, né? Um vinagrete é melhor do que... a gente não pode ter essa fantasia Mas por que o André Luiz ele foi aprender lá no outro plano? Por que ele só aprendeu lá? E ele é um médico, um homem esclarecido, inteligente. Por que ele foi Ele só estava aprender? apegado à matéria. Lá ele desapegou. É verdade, né? E nós temos que entender que não há né? o único ser
evoluído que pisou na Terra foi Jesus de Nazaré. Se nós acharmos que essa é a nossa última encarnação, então nós estamos nos comparando a Ele, né? Nós estamos na esfera crística, então não precisa mais reencarnar. Eu já sou anjo, eu já sou espírito evoluído, né? Isso é uma fantasia que as pessoas têm, né? Então, é importante a gente saber que nós vamos reencarnar muitas vezes, alguns menos, outros mais, mas depende do nosso esclarecimento emocional, né? E também a nossa humildade de querer aprender. Quer falar alguma coisa? Vem esclarecer aqui. Quanto mais falar, mais esclarece o pessoal que está assistindo. Mas é isso mesmo, vocês já falaram tudo, né? Como a nossa irmã comentou, né? Ela sabe que ela não é a última vez. Quem de nós? Ninguém, acho que, sei lá, será que alguém pensa que é a última encarnação, né? Com quanta coisa para aprender, né? E como ela disse também, o André foi um exemplo para nós, porque ele aprendeu lá, né? Mas nós não precisamos esperar para chegar lá para aprender, nós já temos a oportunidade de aprender aqui, né? Estudando, tendo alguém para nos orientar, como ela comentou, né? E uma coisa importante também que eu li aqui no prefácio, fugindo um pouquinho dessa parte, é o que mostra que é um relatório incompleto de uma semana do André, né, do trabalho da equipe espiritual lá. Né, a Márcia falou no início isso. Meu Deus, deu para fazer um livro, uma semaninha, né? Ainda está incompleto o relatório, né, para passar para nós. E a gente às vezes fala assim, estou cansado, hoje eu não vou para lugar nenhum, não, porque eu estou muito cansado, eu estou mal, eu estou não sei o quê, né? Então isso serve de exemplo para nós, como a espiritualidade trabalha. Eles são um trabalho incessante, eles não param, né? Claro que nós precisamos de repouso, nosso corpo pede, nosso organismo, somos diferentes. Até quando chegamos lá, precisamos trabalhar 12 horas e descansar um pouquinho. Mas aos poucos a gente vai vendo que a vida continua e temos bastante trabalho. E o André nos dá esse exemplo. E toda a espiritualidade. Quanto mais evoluído, mais se trabalha e não se cansa. É isso que eu estou aprendendo a cada dia. Isso, pegando um gancho que a Ira falou, né? A Vida Continua é o último livro da série, né? Então, primeiro você tem que assistir os 13 livros daqui do nosso canal, os 13 livros, vai dar uns 13 anos, para depois você falar que a vida continua ainda, né? Que não acaba. Então, quem está pensando que é a última encarnação, pode tirar o cavalinho da chuva, que não é não, que vai ter que voltar várias vezes, né? E é importante a gente ter humildade de saber que nós precisamos, como Sócrates, né? Foi considerado o maior sábio da humanidade quando ele disse que a única coisa que ele sabia é que ele não sabia, né? Sócrates e Platão, que são os precursores da doutrina espírita, segundo Kardec, está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, essa menção a esses dois. Então é importante que nós saibamos que nós podemos facilitar a vida desses irmãos desencarnados que querem o nosso bem. Nós podemos, é só nos espiritualizar. Eu não preciso largar a matéria. Não é errado você ter patrimônio, não é errado você querer viajar, querer passear, querer presentear seus amigos, querer ter prazer, querer descansar, não é errado. Mas o errado é o apego. É você colocar as coisas materiais acima, prazeres da carne, acima do essencial, que é o prazer de servir, de ser útil, de se sentir útil. Porque as pessoas têm aqueles prazeres secundários, que ela faz aquela coisa, é um prazer momentâneo, e depois vem a frustração de novo de que está faltando alguma coisa. Mas quem serve, no sentido de servir ao próximo, de ajudar ao próximo, esse daí está sempre satisfeito. Está sempre tranquilo. Porque é um prazer você ajudar, esclarecendo. Não precisa ser só financeiramente ou materialmente, mas é uma conversa, é um ombro amigo, é um esclarecimento, é um estar junto na hora da necessidade e orientar a pessoa o caminho correto. Isso é caridade, né? E Kardec sempre coloca isso, ele nunca colocou que fora do espiritismo não tem salvação. E é fora da caridade que não tem salvação, né? Inclusive Chico Xavier falou que se Kardec tivesse falado que fora do espiritismo não teria salvação, ele não seria espírita,
né? É fora da caridade que não tem salvação. Tem muita caridade fora do espiritismo, porque tem muitas pessoas esclarecidas e espiritualizadas lá fora da nossa doutrina. E até com mais humildade que muitos daqueles espíritas que dizem que já sabem tudo e não precisam estudar mais, né? Quer falar alguma coisa? Não. Fala mais alguma coisa aí. Então, nós precisamos aproveitar essa oportunidade, aproveitar essa riqueza de conhecimentos, de informação que nos chega e que isso nos acenda, né, uma luz para que possamos iluminar nossos caminhos realmente e verificando, né, que realmente, como já foi dito, né, que a vida continua e que tudo não se resume, não se fecha aqui. E nós tendo esse conhecimento, igual fala, né, a quem muito é dado, muito será cobrado. A partir do momento que nós trazemos esse conhecimento, que nós temos esse conhecimento, nós temos um dever para com a nossa consciência de nos melhorar a cada dia. Já que nos chega esse conhecimento, nós temos a obrigação. Porque quando não se sabe, né, pode-se usar, né, a desculpa de que não se sabe. Mas a partir do momento que nós lemos, tomamos conhecimento, com toda a credibilidade que nós temos, né, no Chico Xavier, que nos trouxe toda essa gama de informação, então nós acreditamos ser verdade. Então nós temos a obrigação, o dever para conosco mesmos, de mudarmos, né, nossa postura diante da vida, nos transformarmos para melhor. Aproveitemos esse conhecimento. Mas alguém quer falar alguma coisa? Quer falar, Odé? Não? Ana? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa mais? Não? A gente já vai encerrar já. Né? Bom, então vamos encerrar o prefácio do livro Os Mensageiros, né? E lembrando a você que esta semana na nossa casa, no sábado, dia 20, nós temos o nosso sarau. É a poesia espírita. O espiritismo é rico em poesia e nós podemos exaltar e conhecer essa riqueza que muitas pessoas desconhecem, como também desconhece a Revista Espírita, né? E que nós estudamos aqui na nossa casa. Então venha participar do nosso sarau no sábado, e no nosso domingo, no dia 21, dia 20 tem o sarau, dia 21 tem o nosso bingo. O bingo beneficente que ajuda na manutenção da nossa casa e também ajuda na confraternização das pessoas que frequentam a nossa casa. Então sejam muito bem-vindos, se inscrevam no nosso canal, curta, compartilhe o nosso vídeo e participe da nossa comunidade do WhatsApp. O nosso contato é o 13 98130 8408. Tenha uma excelente semana e que os bons espíritos te acompanhem agora e sempre.